O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, que Deus abençoe ricamente a cada coração e fortaleça. Bem, nós falamos um pouquinho sobre a religião, a religiosidade. O problema é mais a religiosidade do que a religião em si. A pessoa pode ser religioso e não ser espiritual. Mas dificilmente ele vai ser espiritual sem ter a religião, como já falamos em outra programação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é através da religião que ele vai ouvir. Deve ser pregada a palavra. A religiosidade, ela é principalmente a seita religiosa. Porque tudo se torna, às vezes, uma seita, uma prisão. Os homens são possessivos. E por serem possessivos, eles querem ter o domínio sobre os fiéis. Pedro falou para os pregadores, os pastores, não ser arrogantes, como que tendo domínio sobre a igreja de Deus. O pastor foi colocado por Deus, conforme Efésios capítulo 4, para ajudar as ovelhas, instruir, segundo o Espírito Santo, não segundo a religiosidade dele. Porque a religiosidade pode ser falsa. Mas vamos ler aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Paulo diz assim, olha, quando ele estava colocando a ordem na igreja, os dons de profecia e de língua, depois de ele ter falado que o superior a tudo, a línguas, a visões, a profecias da igreja, o amor é superior a tudo isto. Ele chegou a dizer isso, né? O amor é superior a tudo. Aí no capítulo 14 ele vai dizer assim, olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, seja ignorado. Vamos ver um pouquinho sobre essa espiritualidade. A religião vincula o homem, as pessoas, a cultos, a louvores, adoração em conjunto, porque nós somos humanos, somos o corpo também. Então ela se vincula mais àquilo que nós fazemos com o corpo. Saímos da nossa casa, pegamos o ônibus, o carro, ou seja o que for, vamos ao local para nós encontrarmos com os nossos irmãos. Quanto à reunião, nós já falamos sobre isso. Quem ama, gosta de estar na casa de Deus. Aí você fala, mas a casa de Deus sou eu. Sim, estar junto com outros que têm o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma dedicação. Isso faz bem ao corpo, ao homem. Nós encontramos pessoas que estão sozinhas em lugares distantes, porque saíram do sistema da seita religiosa e choram por ter um companheirismo, ter um culto. E outros que têm a oportunidade, se dizendo espirituais, acham que não precisam mais disto. Deus diz que adorar em espírito e em verdade. Tudo bem. Deus disse, Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando você deixa de congregar, você não está na verdade. Não está na verdade, segundo a Bíblia diz. Agora, só você ir à igreja não quer dizer que você é verdadeiro e é espiritual. Mas se você não vai por achar que você é espiritual, você está errado. Você não está correto com as Escrituras. Então, as pessoas sempre têm os dois lados, né? Eles sempre fazem isso. Agora, a intimidade com Deus
nós vamos chamar, ou a Bíblia chama de espiritualidade. Agora, a espiritualidade traz vitalidade, o significado aos eventos da vida, é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Então a pessoa às vezes pode estar na igreja e ele não tem interesse pelos outros. Aí você, eu vou à igreja, lá tem aquelas pessoas que são assim, 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 tudo bem. Aí você cai para o outro lado. Você não tem interesse pelos outros. Você se torna individualista, você não está correto. Isso aí não é a espiritualidade da palavra de Deus. Porque as ovelhas se reúnem, elas gostam de estar no aprisco. Veja bem. Agora, quando a pessoa é espiritual, ela ama estar com outras pessoas espirituais. Ali não é para... Você vai ao templo, não é para vender, não é para comprar, não é para negociar. Você vai para adorar a Deus e ter companheirismo com os irmãos. É um momento especial na vida do cristão. Ele tem o Espírito Santo e ama estar juntos. Agora, a espiritualidade, ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida. Às vezes a pessoa lê a Bíblia, conhece a Bíblia e não tem esse preenchimento. O preenchimento na vida. Então qualquer coisinha que acontece, ele desanima, ele enfraquece. Por quê? Falta-lhe o preenchimento. Ele foi até lavado, limpo, mas não preencheu com o Espírito Santo. Então, espiritualidade é você ter o Espírito de Deus em você, te fortalecendo em todos os momentos da vida, nas contradições, nos contratempos. Agora vejam bem, a espiritualidade atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento, fé na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver. O que às vezes nós encontramos hoje, em todos os sentidos, principalmente na ala religiosa chamada evangélica, é a discordância por falta de instrução, falta de informação correta. Então surgem-se os oportunistas, se dizendo revelados, se dizendo muito sábios, mais sábios do que os apóstolos, mais sábios que Jesus, e dizendo às pessoas que não há necessidade disso ou daquilo, porque ele já é. Não. Quando você ouve essas pessoas, você diz que você não tem nada de Deus em você. Simplesmente imagina que tem, porque eles são contra a Bíblia. Eles são contra a Bíblia, rumo às suas próprias interpretações da Bíblia. E você vai como que levado ao matadouro. Falta de espiritualidade, dizendo ser espiritual. Você tem que compreender que todo o espiritual, como diz Paulo aqui, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quando Paulo diz que ninguém abandone a sua congregação, é mandamento do Senhor. Porque ele estava falando, que ele diz, porque eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Quando ele falava alguma coisa que era segundo o seu parecer, ele dizia assim diz eu, mas eu cuido de ter o Espírito Santo. Eu tenho, mas o Senhor está mandando vos dizer. Eu, pela minha experiência, estou dizendo isso. Então ele dizia nas suas cartas. Mas quando ele não dizia isso, porque era o Senhor falando. Agora, se você é espiritual, você vai reconhecer que o que Paulo ensinou é do Senhor. Mas se você desconhece, a sua espiritualidade não é a do Espírito Santo.
Então as pessoas dizem, falou língua, falou aquilo, então eles são excelentes espiritualistas, né? Por que se tem vez hoje muita teoria, muita teologia, muita religiosidade e nada de espiritualidade? Mas nós somos direcionados a termos tudo em conjunto, em cadeia, com temperos. Corpo, alma e espírito. Vejam bem como que essas coisas... Paulo diz também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então vejam que são coisas muito rasas, de meninos em Cristo. Não houve um crescimento para compreender a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Todas as duas coisas corretamente são necessárias. Então se há um combate à religião, quando você combate a religião, você está caindo em outra religião. A falsa religião te levou a você a crer nisto. Agora, só a religiosidade, só a religião é suficiente? Mas você não vai ter a espiritualidade da Bíblia sem ter a religião da Bíblia. Porque nós já falamos o que é a religião. Agora, se as pessoas tomam a religião para massacrar, tomam a religião para destruir, tomam a religião para se mascararem como bons, sendo maus, tomam a religião para fingirem ser ovelhas, sendo lobos, devoradores de lares, de mulheres, de crianças e tudo mais. Aí então, acabou. É porque você não discerniu o que aquele homem era. Nós não discernimos quem era aquele homem. É um falso, se dando de bonzinho. E todo mundo achando que ele era espiritual. Se entregava a ele como se fosse um enviado de Deus. Agora veja, porque faltava-nos a informação que temos hoje. Porque a informação gera a ação. Agora a desinformação gera a conformação. Então é conformado com o que tinha. Agora quando viu que foi enganado, viu que foi tapeado, então agora descrê de tudo. Agora eu vou ficar só porque igreja só quer dinheiro, igreja só quer, pastor só quer ficar rico. Não vou dizer que não tenha pessoas assim. Mas existem ainda, porque se não existe nada de verdade na terra mais, já terminou toda a dispensação gentílica. Mas há sempre algo verdadeiro ainda, e isso vai continuar, até que tudo se cumpra. Então às vezes a pessoa diz, sou espiritual, não preciso ir à igreja, não preciso congregar, não preciso disso, não preciso mais daquilo e tantas coisas. Eu agora vou ficar quietinho na minha casa. Não, você não é espiritual quando faz isso. Você é egoísta. Você é religioso. Isso aí é a religiosidade. Isso é uma religiosidade oculta no seu coração. É uma falsa espiritualidade. Porque a Bíblia não mostra, sim, os espirituais. A Bíblia mostra os espirituais se congregando, orando, juntos, em casas, no templo. A Bíblia não mostra esse individualismo. A Bíblia mostra uma congregação unida. A Bíblia mostra assim. Então, veja bem, analise bem o que você está fazendo com a palavra, não com seus sentimentos. Eu não vou mais porque eu fui tapeado, eu fui enganado, eu fui isso, foi isso. É o que acontece hoje e se dizendo espirituais. Não, você apenas está sendo com a falsa religiosidade também no seu coração. Quem ama,
ama encontrar-se com outro que também ama. Você ama, você fica feliz de ver a igreja louvando, a igreja cantando, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Olha, meus irmãos, Deus os abençoe. E busque informação, porque a falta de informação, ela gera conformação. Olha, eu desacreditei de tudo, eu vou conformar-me que não tem nada que presta na terra mesmo. Isso aí não é espiritualidade. Isso é uma conformação com o erro. Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, e nos ajude a vivermos uma vida completa em Cristo Jesus. Conforme nós lemos na abertura, concluímos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Devemos fazer sempre esse análise. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um maravilhoso dia, saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém.